A Segunda Guerra Mundial foi um período de enormes perdas de vidas humanas em razão dos combates e dos conflitos regionais por todo o mundo. Entretanto, foi justamente na disputa pela superioridade no campo de batalha que a inovação tecnológica recebeu um grande impulso para o desenvolvimento de produtos que conseguissem dar qualquer tipo de vantagem, seja diretamente em combate ou em qualquer fase logística ou de produção. Lentamente, algumas dessas tecnologias acabaram se tornando parte da vida da população civil, seja durante o conflito ou nos anos que se seguiram. Algumas delas até hoje têm um papel vital na nossa sociedade, ainda que nós nem tenhamos ideia. Vamos começar com o radar. Esse equipamento que auxilia, por exemplo, na previsão meteorológica e no controle do espaço aéreo nos dias atuais, começou a ser desenvolvido décadas antes, tendo alguns exemplares funcionando ainda na década de 30. Mas foi com a proximidade de um conflito que parecia inevitável que diversos países começaram a perceber o seu potencial. Durante os combates aéreos nos céus britânicos, tanto a Alemanha quanto a Inglaterra empregavam aparelhos do tipo e os ingleses ainda tinham a vantagem de ter integrado o que chamavam de Sistema de Alcance e Direção de Localização na sua defesa aérea antes da guerra. Os Estados Unidos também já haviam iniciado testes com a tecnologia que chamaram localmente de detecção e alcance de rádio. Mas foi após uma cooperação com o Reino Unido que o país recebeu um equipamento denominado de magnetron de cavidade, que deu um salto considerável na capacidade dos radares americanos. Os magnetrons de cavidade são responsáveis por emitir micro-ondas de alta potência que deram aos americanos os meios de incluir radares precisos até mesmo em embarcações, o que foi vital para detectar formações de aeronaves inimigas e até mesmo frotas japonesas no Pacífico, aumentando a precisão dos disparos da artilharia naval. Foi nos Estados Unidos também que surgiu o famoso enlatado Spam, em 1937, 2 anos antes do conflito mundial começar. O Spam foi uma iniciativa da empresa de alimentos Hormel Foods Corporation para tentar vender um corte suíno menos consumido na época, o ombro do porco. Misturando a carne com outros cortes, sal, água, purê de batata, açúcar e nitrito de sódio, além de um tempo de cozimento, é formado então um produto enlatado de aparência exótica. Com o início dos combates pelo mundo, a escassez de alimentos e a falta de capacidade logística de levar carnes frescas para as tropas em diversos frontes, o Spam então apareceu como uma alternativa viável para suprir as necessidades nutricionais de proteína dos soldados e também das populações civis em lugares isolados ou longínquos, como o Havaí ou a Inglaterra. Não se sabe dizer exatamente o que o Spam quer dizer, mas o conhecimento popular afirma que quer dizer spiced ham, ou presunto temperado. Como o Spam era um enlatado com grande tempo de validade disponível em grande quantidade, ele acabou sendo a maior parte da carne consumida em muitos lugares durante e depois da Segunda Guerra e acabou se tornando parte de diversas culturas locais. O Spam acabou ganhando fama após uma cena feita pelo grupo de comédia britânico Monty Python em 1970, em que eles estão em um restaurante onde todos os itens do cardápio levam Spam. Ao longo da performance, os atores começam a falar o nome da marca cada vez mais até ela perder o significado e levar a uma confusão do espectador. Este episódio de Monty Python influenciou diretamente para que, na década de 90, todo o correio eletrônico indesejado fosse classificado como spam, já que, da mesma forma que na comédia o termo spam suprime toda a comunicação sendo feita entre as personagens, os e-mails de propaganda atrapalham o uso dos e-mails pelos usuários. Mas se o radar e o spam parecem algo muito longe da nossa realidade, vamos seguir para um outro subproduto da Segunda Guerra que é muito mais comum em nossos lares: a supercola. Essa substância que arruma muitos dos nossos pequenos acidentes foi criada ao acaso em 1942 por uma equipe de cientistas liderados pelo Dr. Harry Wesley Cover, na Kodak, aquela mesma empresa que muitos conhecem por produzir filmes fotográficos. O objetivo da equipe do Dr. Cover era produzir um material plástico transparente que pudesse ser utilizado para construir miras ópticas para
armamentos da infantaria. Como o plástico não é tão frágil quanto o vidro, ele parecia ser a escolha ideal para esse propósito. No meio dos testes, um composto chamado de cianocrilato acabou sendo criado, mas, ainda que fosse resistente, ele era pegajoso e logo foi descartado. Foi apenas uma década depois que o Dr. Culver resgatou o composto enquanto trabalhava em polímeros que resistissem a altas temperaturas, para serem então empregados em canopies de aeronaves de alta performance. Os cianocrilatos não dependiam da temperatura para unir indefinidamente objetos, e logo seu potencial comercial foi percebido. Em 1956, a patente foi registrada com o nome de composições adesivas de cianocrilato catalisadas por álcool, ou supercola, e começou então a ser vendida para o público. Além de ser capaz de unir fragmentos de objetos, a supercola, chamada no Brasil pelo nome comercial de Super Bonder, também foi usada no Vietnã por médicos para fecharem os ferimentos de soldados atingidos em combate. Uma outra invenção que foi muito desenvolvida na Segunda Guerra Mundial é essencial para os brasileiros, especialmente em regiões do nosso país com muita vegetação. As latas de spray em aerosol são uma ideia muito antiga, com a sua proposta sendo registrada ainda em 1927. Mas foi apenas em 1941 que sprays de repelente aerosol foram produzidos e enviados para as tropas americanas que lutavam nas ilhas do Pacífico contra os japoneses. Doenças como a malária carregada por mosquitos eram extremamente mortais e o uso de venenos e repelentes empregados por meio de latinhas de aerosol salvaram incontáveis vidas, afastando então a ameaça dos insetos. Mais um item essencial na área de saúde, que foi produzido em massa na Segunda Guerra, foi a penicilina. Essa substância é produzida por um fungo denominado Penicillium rubens e já havia sido estudada por décadas devido ao seu poder antibacteriano. Após testes no final dos anos 30 e início da década de 40, foi observada então a sua grande capacidade de lidar com doenças quando injetada em humanos. Como os ferimentos em combate muitas vezes resultavam em ferimentos abertos que poderiam rapidamente infeccionar e levar a uma terrível morte, a penicilina foi a chave para evitar milhares de mortes. Um esforço conjunto de cientistas ingleses e americanos possibilitou a produção em massa do medicamento, que foi distribuído para as tropas durante os combates em todos os frontes. Apenas para o dia D, um estoque de mais de 2 milhões de doses de penicilina foi armazenado, já que eram esperadas muitas baixas durante a invasão da costa da França. Uma outra invenção estava diretamente relacionada ao Brasil. Até 1942, as grandes potências do eixo controlavam a maior parte dos territórios, que produziam a borracha, um material essencial para a produção de diversos equipamentos, como os pneus de veículos militares. A disponibilidade do recurso no nosso país era de grande interesse dos aliados e com certeza auxiliou muito o esforço de guerra contra o fascismo, uma vez que entramos de vez no conflito. Ainda assim, a demanda pela borracha era tanta que alternativas sintéticas começaram a ser desenvolvidas. E alguns desses materiais são utilizados até hoje nos pneus modernos e têm como vantagem não depender tanto do plantio e manutenção das seringueiras, cuja seiva era a base da borracha. O uso de misturas químicas também permite a criação de borrachas mais resistentes a variações de temperatura e ao estresse mecânico, podendo ser utilizadas por mais tempo. A guerra é uma faca de dois gumes para a humanidade. Ainda que seja um momento de grande destruição da vida, é também uma fase em que a ciência é extremamente valorizada. Muitas vezes, as inovações que antes tinham o objetivo de ceifar vidas acabam se tornando ferramentas essenciais para preservá-las no futuro. E para você, quais outras invenções faltaram no nosso vídeo? Conte para nós aí nos comentários para nós lançarmos uma parte 2. Ei, você que curtiu o nosso vídeo, já conhece o Clube do Almanac Militar? Ao se tornar um membro, você terá acesso a aulas exclusivas e um canal dedicado só para os membros, onde trocamos ideias e conteúdos mais aprofundados. Clique no botão Seja Membro e faça parte dessa comunidade. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e deixe o seu like. Até breve.